Boa noite, meus irmãos. É alegria estar de volta aqui com vocês, depois de 2 semanas distantes sem os nossos estudos. Eu dou graças a Deus por esse momento e a minha gratidão a vocês, meus irmãos. Muitos se manifestaram orando por mim, pela Roseni, pelo nosso lar. Muitos nos auxiliaram de diversas formas. A minha palavra de gratidão a cada um de vocês que de alguma forma nos possibilitaram estar aqui de volta já nesse tempo, através das orações e da ajuda que vocês nos deram. 2 semanas de dengue. Nossa cidade está com um surto muito grande. São mais de 16 mil casos. Isso até agora. Nós ainda com certeza teremos uma soma ainda maior de pessoas contaminadas. Queremos que logo haverá um final para tudo isso, assim como com a vacinação e a consciência de todos, também teremos uma diminuição dos casos de Covid dentro da nossa cidade, do nosso estado e, enfim, na federação e no mundo todo como está acontecendo. Infelizmente, nessas últimas 2 semanas, perdemos pessoas que amamos, pessoas nos deixaram e algumas delas pela Covid, outras por situações que envolveram já o somar da sua idade. Nós pedimos a Deus o conforto sobre cada uma dessas vidas. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, vamos orar, vamos para um momento de intervalo e voltamos para o estudo da palavra do nosso Deus dessa noite. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, quando ele fala a respeito da apostasia que haverá, que está acontecendo nos últimos tempos. A palavra de Deus diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nosso Deus, nossa gratidão, Pai, pelo retorno ao estudo da Tua palavra, esse momento, Deus, onde, mesmo na distância que estamos vivendo, temos tido esta oportunidade. Senhor, nós sabemos que esse tempo é um tempo breve, que ele cessará e nós teremos a oportunidade de estarmos juntos, estudando a Tua palavra no templo, de estarmos juntos, reunidos, Te adorando, Pai, na igreja, comunidade da fé reunida, Senhor, para adoração, como fizemos e temos feito, Senhor, até hoje, mesmo que em situações esporádicas, Pai. Nós agradecemos muito, pedimos o conforto sobre a vida desses irmãos que estão enlutados. São tantos que partiram, Senhor, nesses últimos dias. Conforte a família, fortaleça, Senhor. E que debaixo do cuidado do Senhor eles encontrem todo o conforto necessário para continuar a vida no dia a dia, Pai. Nos ilumine no estudo da Tua palavra mais uma vez. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós já voltamos, meus irmãos.
Meus irmãos, ser um bom filho de Deus. Eu creio que todos nós temos esse desejo, todos nós temos essa vontade. A nossa vontade, o nosso desejo, não há dúvida nenhuma, é o de sermos filhos bons, aquele que é o bom Deus, que nos arregimentou, que nos deu uma nova condição de vida e tem nos dado a segurança da caminhada no momento em que estamos vivendo e a mesma verdade e realidade para todos os instantes da nossa vida. O apóstolo Paulo está instruindo o jovem Timóteo. Timóteo está assumindo e conduzindo a comunidade dos servos de Deus, dos filhos de Deus em Éfeso. E o apóstolo Paulo pastoralmente escreve a ele, instruindo, exortando, direcionando para que ele pudesse ser um bom filho de Deus na liderança daquela comunidade. Não é apenas para aqueles que lideram os escritos que temos nas chamadas cartas pastorais, mas envolve a cada um de nós dentro dos diversos aspectos da vida com o nosso Deus. Porque o que temos diferentes do jovem Timóteo, do experiente apóstolo Paulo, é simplesmente o dom concedido e a direção que cada um vai usar desse dom concedido pelo Senhor. Como o próprio apóstolo Paulo afirma, Deus chamou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, e cada um deles tem o propósito de servir a Deus para que os filhos de Deus cheguem à maturidade da fé. Que não sejam como crianças levadas de um lado para o outro por qualquer sorte de ensinos, por qualquer sorte de doutrina, por qualquer ensino que venha e ele se encante com esse ensino e caminhe atrás dele. Então, a maturidade na fé, ela é o alvo da vida de cada um de nós e Deus nos mostra que todos somos, nas mãos dele, um rico instrumento de edificação da vida de uns para com os outros. É uma relação de interdependência, é uma relação de dependência mútua, onde um é instrumento nas mãos de Deus para ajudar ao outro. Um bom filho de Deus. Quero falar um pouco sobre isso, olhando para alguns aspectos do capítulo 4 da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Nós olhamos essa seção que eu li ainda há pouco, os versos de 1 a 5, nos mostra o apóstolo Paulo falando a Timóteo a respeito da apostasia dos últimos tempos. E ele fala a Timóteo, ele está instruindo um filho de Deus, ele está instruindo alguém que foi transformado pela graça de Deus em Cristo Jesus, sobre esta situação e sobre essa questão que estava envolvendo aquela comunidade que esse jovem estava liderando. Então, nós observamos, primeiro, nessa seção que temos aqui, a relação da apostasia. Irmãos, é muito importante nós observarmos que o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo é algo que vem como uma relação direta da revelação de Deus. A apostasia, tratada pelo apóstolo Paulo aqui, ela é, meus irmãos, uma previsão vinda do próprio Deus. Ele diz assim: ora, o Espírito expressamente afirma que. Essa expressão não nos vai dar precisão com relação ao momento em que o Espírito, ou a quem o Espírito trouxe essas verdades, trouxe essas informações. Mas nós sabemos que esses ensinos foram trazidos diretamente de Deus na ação do Espírito para a vida daquela comunidade e também uma exortação para a vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Atos 20, do verso 28 ao 31, diz assim:
Tendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Meus irmãos, as Escrituras, elas chegam a nós, chamando a nossa atenção para o que o apóstolo Paulo afirmou a Timóteo. E nós observamos Jesus falando, nós observamos o apóstolo Paulo exortando, mostrando que haverá um momento em que haveria um momento em que a igreja seria abalada e envolvida por aqueles que Lucas aqui em Atos chama de lobos vorazes, que entrarão e não vão poupar o próprio rebanho. E, meus irmãos, muitos caminharão atrás desses lobos vorazes. O Espírito Santo, ele afirma isso. É uma afirmação que não pode ser desprezada. Quando é então que vai acontecer o que o apóstolo Paulo está nos afirmando? O que Jesus afirmou? O que o evangelista Lucas trata nesse seu livro histórico? Quando acontecerá? E quantos serão aqueles que abandonarão a fé? Aqueles que apostatarão da verdade do evangelho? Primeiro, vamos começar aqui olhando para essa expressão, últimos tempos, né? Ou nos últimos dias. Uma expressão que aparece muito dentro do Novo Testamento. Essa expressão, últimos dias ou últimos tempos, ela tem sido tomada em uma leitura escatológica muito forte. Mas uma leitura escatológica que tem lançado o olhar sobre a volta imediata de Jesus. Então diz, nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então, tem se entendido por parte de alguns que têm feito uma leitura menos abrangente da palavra de Deus, que quando encontramos essa expressão, últimos dias, nós estamos diretamente pensando sobre a volta de Cristo Jesus. Aquele momento imediatamente anterior a esse acontecimento. Mas nós observamos, meus irmãos, que o Novo Testamento, quando ele fala sobre os últimos tempos, assim como também o Velho Testamento, ele faz referência a dois momentos bem distintos. O primeiro deles é a inauguração e a manifestação do reino na vinda de Cristo Jesus. E o segundo é a consumação. Então, entre a primeira manifestação, a vinda de Cristo, a encarnação do Verbo e o seu retorno, quando voltará dos céus para o julgamento, nós temos entendido que este período entre a sua primeira e a segunda vinda representam os últimos tempos, porque é o último estágio da história da humanidade. É o último momento, e dentro dele, Jesus nos mostra que haverá sim um momento final, haverá o início de todo o final da história. Mas nós entendemos que estamos vivendo o final dos tempos, ou os últimos tempos. Aqueles tempos profetizados lá no Velho Testamento, e que se vê então inaugurado com a chegada de Cristo Jesus. Então, com a chegada de Cristo, os últimos tempos, eles têm a sua amarra solta. Ele vem caminhando e ele culminará na volta de Cristo Jesus. E imediatamente antes da volta de Cristo Jesus,
O próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo e Pedro narram acontecimentos que estarão sucedendo aquele momento, imediatamente anterior a ele, o que não dá para determinarmos em período de anos, dias, meses ou qualquer referência de tempo. Últimos dias. Nos últimos dias, nós compreendemos então esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo e estamos nele. 2 Timóteo 3,1 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E Hebreus, quando ele fala a respeito dos últimos tempos, ele diz: hoje, nesses últimos dias, nos fala pelo Filho, Cristo Jesus. Vamos lembrar que apostasia significa um abandono deliberado da verdade. É um abandono deliberado da fé cristã, ou da verdadeira, ou da fé cristã como as Escrituras nos apresentam. Não é um abandono da fé religiosa, ou dos valores cristãos ensinados pelos segmentos religiosos, mas da verdade de Deus, como as Escrituras apresentam a cada um de nós. Então, um terceiro aspecto, né, a fonte e o conteúdo dessa apostasia. Então, nós vemos que a apostasia, que os últimos tempos implicam no período entre a primeira e a segunda volta de Cristo, e que muitos representam um número e não uma totalidade, nem um número extremamente grande, de forma que ele seja em porcentagem muito maior do que aqueles que permanecerão fiéis. E nós observamos que o que vai fazer com que essa apostasia aconteça e o conteúdo dela nos mostra que serão ensinos que virão através daqueles chamados lobos devoradores, daqueles chamados falsos mestres, ou daqueles líderes que estarão se infiltrando na igreja e ensinando aquilo que de fato não é a verdade de Deus. Isso já estava acontecendo ali. O apóstolo Paulo ele chama a atenção para o que temos também hoje em nosso tempo, que é chamada doutrina do negacionismo. Essa doutrina, ela diz respeito a negar que algumas coisas devem ser praticadas ou vividas em detrimento de um bom relacionamento com Deus ou de uma maturidade espiritual maior. Esses ali em Éfeso, eles ensinavam que era necessário a abstenção de certos elementos, de certos valores, para que a vida espiritual, eu coloquei com aspas, ela fosse aprimorada, ou mais aprimorada. Né? Às vezes a redundância ela cabe pela maneira como as pessoas expressam ou entendem uma determinada realidade. Né? A vida espiritual aprimorada ou mais aprimorada, segundo alguns. Parece que na igreja de Éfeso, o ensino que era comum, que fazia parte da cultura helenística, da cultura grega, havia tomado conta, misturando-se com o ensino cristão. Ensinos religiosos, filosóficos, do paganismo que existia, somado-se à concepção judaica de fé e aos valores cristãos, criaram uma miscigenação de ideias que trouxe uma tremenda confusão nesse tempo. E parece que o pensamento grego de que o mundo material ele é mau, que ele é perverso, e que a parte não material que
que de fato ela é boa, tinha tomado conta daquelas pessoas. É interessante que nós observamos isso também dentro do nosso tempo. É interessante nós observarmos que no nosso tempo a ideia de que o corpo ele não é boa coisa, e que a alma que de fato é importante é uma ideia muito forte. Nós nos deparamos com situações assim constantemente em alguns momentos de funerais, onde aqueles que estão ministrando ali, isso vem de certos segmentos religiosos, afirmam que agora aquele irmão ou aquela irmã está livre do peso da carne, que está livre de toda de todo o peso que a carne traz e agora a alma está livre para voltar a Deus. Essa é uma ideia que ela estava presente dentro do pensamento grego e ali, junto com a igreja em Éfeso, nós vemos a ideia presente e essa mesma que tem tomado o pensamento de muitos hoje, que Jesus veio para salvar a alma. E quando usa-se essa expressão, entende-se a parte não física e que a parte física é ruim, ela vai se decompor ali na sepultura e decompondo-se na sepultura, a alma volta a Deus, o espírito volta a Deus e vai reinar com Deus por toda a eternidade, sem se lembrar que as escrituras dizem que vai haver ressurreição e que aquele que morreu está com Deus, né, viveu com Deus aqui, está com Ele, mas não vai ficar lá com o Senhor eternamente. Ele haverá de ressuscitar, vai passar por julgamento. E estará com Deus, mas em corpo também, e não apenas em espírito ou em alma. Então essa concepção, ela era muito forte também ali dentro da igreja de Éfeso. E parece-nos que esse era um dos ensinos que esses falsos mestres estavam ensinando. Então vejam que era preciso se desprender de tudo aquilo que era material ou tudo aquilo que era desse mundo, para que a vida com espiritual, para que a vida com Deus, ela então pudesse ser desenvolvida. Então, os níveis de relacionamento comuns deveriam ser cortados. E dentro desse ensino negacionista, nós observamos um grande prejuízo para a vida da igreja naquela época e também para a vida da igreja no presente. Porque parece que nós estamos aqui simplesmente aguentando a passagem nesse mundo até que a nossa alma atinja a eternidade com Deus no céu e pronto, acabou o sofrimento que o corpo aqui vive e traz a nós. Irmãos, nós observamos as Escrituras enriquecendo toda a criação de Deus, mesmo que debaixo da maldição dele. 1 Timóteo, né, no capítulo 4, verso 2 diz, né, os espíritos, há espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Eu vou tomar aqui algumas definições do mestre Calvino. Ele define essa expressão falsos profetas e falsas doutrinas diabólicas, essa expressão aqui. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios da seguinte forma, como falsos profetas e as doutrinas diabólicas que eles estão ensinando. Calvino afirma o seguinte: uma vez mais, digamos que isto não constitui um erro de sermos de somenos, um erro de somenos importância, ou algo que deva ser dissimulado, quando as consequências dos homens, as consciências dos homens, são constrangidas por invenções humanas, ao mesmo tempo
que o culto divino é pervertido. Irmãos, invenções humanas, elas pervertem a verdade do Senhor. E quando elas fazem isso, a relação de adoração, a relação de culto e a relação de vida com Deus, ela se perde. E o apóstolo Paulo, aqui, ele sai do geral para o específico, citando dois exemplos. Primeiro, a abstenção do casamento. Ele diz aqui, no verso de número 3, que proíbem o casamento. Nós olhamos para as Escrituras e vemos a palavra de Deus nos falando a respeito do casamento dentro de uma outra direção. Então são dois aspectos: a abstenção do casamento e a abstenção de certos alimentos. Então nós observamos que esse negacionismo, a abstenção do casamento, a abstenção de certos alimentos para que espiritualmente se viva um progresso na fé, é combatido pelo apóstolo Paulo. Ele está dando dois exemplos, provavelmente outros exemplos também estavam presentes ali. Nós observamos a mesma situação, ou bem próxima a esta, vivida na igreja de Corinto, quando Paulo escreve a respeito também dos problemas que estavam acontecendo dentro daquela comunidade, pelo juízo que um estabelecia sobre o outro a respeito a respeito dos alimentos que deveriam comer ou não. Meus irmãos, deixa eu voltar aqui um pouco. Quando as Escrituras falam a respeito do casamento, quando fala a respeito dos alimentos, o apóstolo Paulo aqui mostra que esses valores são bênção e que não poderiam ser absolutamente colocados dentro de uma situação em que a sua abstenção trouxesse qualquer benefício como regra à vida daquelas pessoas. Vejam só, voltando a Calvino, tal atitude tem a sua origem na hipocrisia que abandona a genuína santidade e então sai em busca de algo mais à guisa de dissimulação. Pois aqueles que não se abstêm da soberba, do ódio, da avareza, da crueldade, das coisas afins, tentam adquirir justiça por seus próprios esforços, abstendo-se daquelas coisas que Deus deixou para o nosso livre uso. Interessante a maneira como Calvino interpreta essa parte do texto das Escrituras. Meus irmãos, é mais fácil substituir algumas coisas que estão à nossa volta como não fazê-las ou então fazê-las, do que trabalhar o caráter diante de Deus, do que trabalhar a vida diante do Senhor, do que trabalhar o nosso orgulho diante do Senhor em uma atitude agora de humildade. Calvino diz isso, né? Pois aqueles que não se abstêm, olha, da soberba, do ódio, da avareza, da crueldade, das coisas afins, tentam adquirir isso pela própria justiça. Meus irmãos, é mais fácil dizer que eu não vou comer esse ou aquele alimento, porque esses alimentos podem trazer prejuízo à minha vida com Deus, do que ter que trabalhar o meu pensamento, os meus sentimentos, o meu caráter. Deus deixou tudo isso para o nosso livre uso, meus irmãos. Celibato, ele é a exceção dentro das Escrituras e não a regra para a vivência familiar. Celibato, deixar, permanecer solteiro, não é regra. Deus colocou como regra
a relação familiar dentro do casamento. Um homem, uma mulher constituindo família, esse homem e essa mulher tendo filhos, esse homem e essa mulher vivendo a vida comum do lar. Essa é a regra dentro das Escrituras e não a exceção. Inverteu-se, colocou-se como regra a abstenção do casamento ou não casar-se ou permanecer solteiro. E a exceção, o casar-se. Meus irmãos, aí nós vamos entender o que o apóstolo Paulo está afirmando. Olhamos para as Escrituras e vemos as Escrituras mostrando que toda a criação do Senhor é boa. Que os alimentos, eles devem ser desfrutados em gratidão a Deus que deu-nos esse alimento. E nós observamos aqui o apóstolo Paulo afirmando que Deus criou isso tudo como muito bom. E é que para nós desfrutarmos de tudo isso. Como resultado, nós temos um afastamento dos filhos de Deus da verdadeira fé cristã. É o que nós temos como apostasia. E, meus irmãos, quem vive dessa maneira podem ter certeza que não tem como intenção primeira levar o evangelho às pessoas. Eles querem pessoas que saiam atrás deles seguindo seus pensamentos. Não estão interessados em fazer com que pessoas tenham uma vida aprimorada e melhorada em Cristo. Eles querem seguidores. São muito radicais. Então nós observamos o apóstolo Paulo aqui falando a Timóteo, mostrando que um bom filho de Deus é aquele que, primeiro, conhece o verdadeiro ensino do Senhor, conhece a palavra de Deus, ama essa doutrina e rejeita um ensino que não é verdadeiro. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, né? Conhecemos um pouquinho da vida de Timóteo, meus irmãos, e sabemos que o seu pai era grego, no entanto, a sua mãe era uma pessoa judia, avó, que tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho e que ensinaram o caminho do Evangelho a Timóteo. Então, desde pequeno, ele conhecia as sagradas letras, é assim que as Escrituras nos mostram. E que, meus irmãos, a perseverança deveria ser marca da vida daquele filho de Deus, daquele jovem em Cristo Jesus, agora que tinha uma responsabilidade muito grande. Perseverança na boa doutrina que Timóteo recebeu desde que ele era pequeno. Timóteo não apenas deveria ensinar piedade, mas devia praticá-la na sua própria vida. É o ensino do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou então, faço o que eu digo, mas eu não vou fazer aquilo que eu mesmo digo. Não. Timóteo deveria ensinar e deveria viver a mesma relação de piedade ou de vida com o Senhor que ele deveria ensinar aos seus irmãos na fé. Ele diz, fazendo isso, você vai salvar tanto a ti mesmo como a eles. É evidente que Paulo não estava dizendo que agora Timóteo se tornaria o salvador da vida daquelas pessoas, ou o seu auto-salvador. Absolutamente. Os ensinos do apóstolo Paulo dentro de todas as suas cartas nos mostram que a sua concepção era diferente. Nos mostra que Timóteo era um bom instrumento nas mãos de Deus para levar a verdade salvadora àquelas vidas e a si mesmo. Porque a salvação ela não é pontual, ela é um processo que começa com Deus e termina no Senhor. Começa com a vontade de Deus escolhendo e termina com o querer de Deus, fazendo com que aqueles que ele escolheu no início permaneçam com ele por toda a eternidade. Uma coisa que é importante aqui, quando o apóstolo Paulo diz que era para Timóteo exercitar-se na piedade,
que o exercício físico de muito pouco aproveitaria. A princípio, a ideia é de pensarmos numa atividade física, aquilo que tem se falado tanto hoje, né? Nós precisamos de uma vida mais saudável fisicamente, não exagerada, como alguns estão vivendo, querendo ficar bombadões, fartões. Não, mas uma vida saudável sem o sedentarismo. Irmãos, é um pouquinho diferente o entendimento a esse respeito. Volto lá ao mestre Calvino no comentário que ele faz das pastorais. Pelo exercício físico, Calvino diz, o apóstolo Paulo não se refere ao esporte da caça ou da corrida, ou proceder a uma escavação, ou de luta corporal, ou de algum trabalho manual. Ao contrário, ele está falando de ações externas empreendidas em função da religião, a saber, vigílias, jejuns prolongados, prostração em terra e atos afins. Ele não está aqui censurando a observância supersticiosa dessas coisas, pois a seguir ele as condena totalmente ao escrever para os colossenses. Aqui, porém, ele apenas desdenha delas e afirma que são de pouco proveito. Portanto, mesmo que o coração seja puro e o motivo justo, Paulo não encontra nada nas ações externas que seja de algum valor real. Não é um desprezar das atividades que fisicamente se realizam, mas, meus irmãos, entender que elas são essenciais e que elas vão fazer com que a vida com o Senhor se aprimore, cair em uma cilada. Imaginar que vigílias, jejuns prolongados e certas ações penitenciais melhorarão a vida com o Senhor, meus irmãos, elas em si não farão nada. É o que o apóstolo Paulo diz. A piedade, sim. A piedade associada a tudo isso, sim, mas tudo isso sem a piedade, ela não vai ter muito sentido. Eu trouxe o texto de Colossenses 2, de 21 a 23. Ele diz assim: se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques nisso, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. São as chamadas religiões e doutrinas. Quer viver com Deus? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não toque aqui. Ou faça isso. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que tem aparência de sabedoria, mas que não vale muito. Aquilo que é consequência de uma vida que reflita aquilo que se apresenta como consequente. Ou seja, é resultado de uma vida simples e piedosa com Deus. É só isso. 2. Um bom filho de Deus se esforça em ser padrão de vida para os outros que também estão em Cristo Jesus. Timóteo, ele era novo. Aqui as escrituras, no capítulo 4, verso 12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade antes. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Bem, esse texto às vezes tem sido equivocadamente entendido por nós. Ninguém despreze a tua mocidade, tem sido entendido como ninguém despreze a idade em que você é considerado moço.
E não é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo era jovem, comparando-se com a idade das pessoas que faziam parte, provavelmente, da sua congregação, ele era uma pessoa considerada ainda jovem. Ele estava entre 33, 35 até 40 anos, uma idade considerada uma idade militar. Então, não era tão jovem como alguém de 15, 16, 18, 20 anos. Mas comparados à liderança e aos outros que estavam ali, ele ainda era considerado jovem. E Paulo o instrui, dizendo: não deixe que ninguém te despreze pela sua pouca idade. Ao contrário, leve-os a respeitá-lo e a respeitá-lo pela maneira como você vive, como você crê, como você ama, como você tem esperança. Ele deveria ser um referencial para os outros filhos de Deus, independente da sua idade. Um referencial no conhecimento das Escrituras, um referencial na sua maneira de proceder, um referencial na sua maneira de amar, um referencial na sua maneira de crer, um referencial na pureza dentro do seu envolvimento afetivo. Um bom filho de Deus é aquele que conhece as Escrituras, que ama as Escrituras, que ensina, que compartilha essa verdade, que sabe cuidar de si mesmo, sabendo que o cuidar de si, levando a verdade a outros, levará outros também ao mesmo amadurecimento e à mesma caminhada de crescimento no Senhor. Porque um bom filho de Deus, ele não fica parado na vida dentro da sua relação de fé. Um bom filho de Deus, ele não é estático em seu desenvolvimento cristão. São duas palavras que parece se contradizer. Estático e desenvolvimento. Significa que eu coloquei dessa forma para me referir ao seguinte: não é alguém parado da sua vida religiosa, achando que simplesmente as suas ações dentro da igreja são suficientes. É alguém que dentro da sua vida na igreja, ele cresce como um bom filho de Deus. Ele não tem uma vida estática. Ele tem uma vida dinâmica dentro do seu coração que vai externar-se no relacionamento com as outras pessoas. Ele é perseverante e dedicado em tudo que ele faz, não só dentro da igreja, porque afinal de contas, a vida com o Senhor não é uma vida que acontece essencialmente dentro da igreja. Ela acontece essencialmente fora da vivência da comunidade da fé reunida. É ali, no dia a dia, no trabalho, na escola. É ali que a vida com Deus acontece. Quando se chega na igreja, se chega como resultado da vida no dia a dia. Ele cresce em relação de vida com o Senhor. E ele cuida de si mesmo e das pessoas que estão à volta dele. Ele cuida da salvação deles, cuida de ti mesmo e da doutrina. Não vai salvar ninguém. Salvação é um ato sobrenatural que vem de Deus. Mas é alguém que está ali como um rico instrumento nas mãos de Deus para ser bênção à vida das pessoas que estão próximas de si. Um bom filho de Deus, meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo, é aquele que está com os olhos abertos e atentos. Primeiro, os olhos abertos e atentos a conhecer a palavra de Deus e a boa palavra de Deus, como Deus a revelou. Que entende que os valores de Deus, eles são distorcidos e deturpados por aqueles que estão mais interessados em favorecerem a si mesmos, como
usando da religião para o seu benefício próprio. E que o que eles levam não é o Evangelho, mas eles levam uma caricatura do Evangelho para tentar atrair pessoas para que sejam seus seguidores. E a esses o apóstolo Paulo diz: toma cuidado. São lobos vestidos de ovelhas que vão tentar arrebanhar aqueles que estão aí. Então ensine bem as pessoas que estão próximas. Viva o Evangelho com elas. Com certeza muitos vão apostatar. Mas serão muitos. Esses muitos não será a totalidade nem a maioria. E assim, irmãos, as Escrituras dizem que devemos desempenhar o bom ministério dado por Deus a nós. Dado por Deus dentro dos dons que Ele nos concedeu. E ministério não significa simplesmente ser um pastor, um presbítero, um diácono ou qualquer liderança formal dentro da comunidade religiosa. Mas ser um diácono. Não um oficial da igreja, mas aquele que serve com o dom que Deus lhe concedeu. Em Cristo Jesus, Deus te abençoe e Deus te fortaleça. E não se esqueça, um bom filho de Deus é aquele que conhece a verdade, que exercita-se na piedade e que desenvolve a sua vida com humildade, na simplicidade do relacionamento com o Senhor, que é vivido no relacionamento com as pessoas que estão perto. Que Deus te abençoe, que Deus te renove em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o quarteto Átrios, depois voltamos para encerrar. Deus me chama pra servir o seu nome e proclamar.
Nosso Deus, nossa vida de serviço é uma vida que acontece no dia a dia. Os detalhes que vivemos, Senhor, dentro de casa, na escola, no trabalho, enfim, onde nós estamos. Te louvamos porque o Senhor nos chamou para o serviço, Pai. Tem nos mostrado que tudo aquilo que temos aqui à nossa volta é bom, é abençoador. O que nós precisamos saber viver, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Perdoe-nos porque nem sempre sabemos. E nos dê discernimento, clareza, Senhor, diante da Tua verdade, para que não pequemos contra a Tua santidade, ó Deus. E quando tomarmos consciência, Senhor, daquilo que fazemos contra a vontade do Senhor, que corramos a pedir perdão e a mudar, Senhor, a direção da nossa vida. Nós oramos, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. E, meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, Deus te fortaleça em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Efésios, ele falou sobre um fato importantíssimo, sobre batalha espiritual. Ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo está dizendo é que nós estamos numa luta sem trégua, sem pausa, sem descanso. Essa luta não é uma luta carnal, não é uma luta contra pessoas. E por isso você não pode, nesta luta, usar armas convencionais. Você precisa usar armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Quem é o nosso inimigo nessa luta? O apóstolo Paulo diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não é uma lenda, não é um mito, não é um espantalho. O diabo é um anjo caído, é um ser real. E ele é assassino, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é o pai da mentira, ele é maligno, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é acusador, ele é adversário, ele é destruidor. E é contra este inimigo que a nossa luta é contínua e sem trégua. Embora o diabo, Satanás, não seja um Deus caído, ele é um ser criado e caído, ele é um anjo caído, ele não está só. Por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. O reino espiritual caído do mal, ele não é desorganizado, ele tem estratificação de poder. Existem principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Estes inimigos nos espreitam 24 horas por dia. Eles não têm férias, eles não descansam, eles agem diuturnamente procurando uma brecha na sua vida para atingir você. O propósito deste adversário é afastar você de Deus, é produzir angústia e temor no seu coração, roubar de você a sua paz e destruir a sua vida. O apóstolo Paulo vai nos dizer que este inimigo ele tem ciladas, e a ideia na língua original é de métodos diferentes, de estratégias, de estratagemas. A arma que ele usa para um, às vezes não serve para o outro. Cada um de nós tem áreas vulneráveis e áreas mais fortes. E este inimigo nos pesquisa, ele nos analisa, ele procura, andando ao nosso redor, uma brecha para nos atacar e nos devorar.
E nós precisamos estar atentos e alertas acerca deste grande perigo do ataque de um inimigo real, maligno e perigoso. Como é que nós podemos vencer essa batalha? Paulo nos diz, em primeiro lugar, você precisa tomar toda a armadura de Deus. Você não pode confiar em você mesmo. Você não tem capacidade, nem estratégia, nem armas para enfrentar este inimigo cara a cara. Você precisa da cobertura, da armadura de Deus. Deus é esta armadura. Segundo, você precisa do revestimento de poder. Todo o poder de Deus está à sua disposição. O mesmo poder que Deus exerceu ressuscitando o seu Filho dentre os mortos está à sua disposição. Terceiro, você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo venceu o diabo na tentação, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Quarto, você precisa de oração. Você nunca é tão forte como quando você está de joelhos. Um santo de joelhos vê mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando você ora, Deus vem em sua defesa. Quando você ora, você se alia ao onipotente Deus. Então, esta batalha é real, esta batalha é diária. Você não tem que ter medo do diabo, você tem que temer a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de você.